Te garanto que deve ter pelo menos 16 mil pares de olhos olhando você andar. Então, quieta, assente-se, feche seus olhos, pega na mão da pessoa que está do seu lado, fala para Deus que você deseja ouvir a voz de Jesus essa manhã, que você deseja ver a face do Senhor. Fala isso para Deus, com toda a sinceridade do seu coração. Fala: Deus, eu não vim aqui para me divertir, não vim aqui nem para encontrar com os meus irmãos em primeiro lugar. Eu quero me encontrar com a tua presença, com a tua palavra, com o teu ser, com a tua pessoa. Abre a sua boca. Então veja bem, esse tema, ele é talvez uma pré-condição para qualquer outra coisa. Nós podemos falar de qualquer outro assunto bíblico, mas a transformação é uma pré-condição. Fala para o seu vizinho: transformação é uma pré-condição. Eu sei que alguns irmãos não gostam desse negócio de falar para o vizinho, mas essa interatividade, ela movimenta e faz você pensar e participar, ok? Isso tem um propósito também. Eu gostaria de, na minha participação de hoje, de manhã, e hoje, no final da tarde, eu gostaria de falar sobre o mito da pílula dourada. Agora de manhã, eu queria falar sobre um mito que te impede de experimentar transformação, que é aquela coisa: se você for ali receber uma oração, se você for ali receber participar de uma campanha, se você for ali e alguém impor as mãos, se você simplesmente ficar do jeito que está para ver como é que fica, e Deus te encontrar ali na esquina, deixa eu te falar uma coisa: não existe pílula dourada para resolver os seus problemas. Não tem. Não existe uma ferramenta mágica. Não existe algo assim, como é que eu vou te falar? Delicodoce, delicado misturado com doce, que eu posso colocar na sua boquinha e você, como que por um passe de mágica, vai ser transformado. Nós recebemos essa experiência, ou participamos dessa experiência de transformação, quando os princípios da palavra de Deus, simples, conhecidos, eles são revelados, entendidos, apropriados, aplicados. Eles vão produzir transformação na sua vida. Eu gostaria então de compartilhar essa manhã sobre um primeiro aspecto dessa transformação, convidando você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Quando Deus nos abre uma palavra, ela vai ganhando implicações cada vez mais fortes. Deus tem falado muito comigo nessa porção da Escritura, e eu gostaria de compartilhar com você isso. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Atos capítulo 7, eu já dou o endereço do versículo. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida, Ele faz encontrando alguém muito torto. Só que você é torto, mas não sabe que é torto. Você que é irmã, você é torta, mas não sabe que é uma torta. E não é torta de morango, não, é torta mesmo, torcida. Nós chegamos para Deus completamente desfigurados, mas não temos consciência disso. Nós chegamos para Deus com memórias de fatos, e muitos desses fatos não se tornam constatações objetivas, e outros fatos se tornam coisas torcidas, porque a nossa visão e a nossa percepção da realidade é completamente equivocada. Aquilo que você lê ao seu redor, você está fazendo muitas vezes leituras ou exageradas demais,
ou imprecisas, ou injustas. Toda estrutura de comportamento, de resposta diante das circunstâncias do dia a dia, da rotina do dia a dia, todos os valores, prioridades, estilo de vida que você vai adotando e aprendendo do meio do pai, da mãe, da cultura, do ambiente onde nós estamos, isso vai se tornando um programa que rege a sua vida. É igualzinho, funciona da mesma forma que um programa de computador. Um computador não tem nada, ele é retardado sem um programa. Ele tem só a estrutura ali, mas ele é retardado sem um programa. Não adianta ter um HD poderoso, um processador poderosíssimo, não adianta tecnologia de ponta no computador, se você não coloca um software, um programa. E o nosso problema é duplo, porque nós temos uma estrutura torta, percepções equivocadas, e nós temos um programa, que é essa ideologia que entrou dentro de você, essa somatória de cultura, influência, percepções, análises, conclusões que você faz, e isso produz então uma maneira de viver. Cada um de nós aqui nessa manhã tem uma maneira de viver. Essa sua maneira de viver, ela é resultado, ela é consequência desse programa que entrou. E esse programa é um programa perverso, torcido, equivocado, injusto, muitas vezes tolo, muitas vezes superficial, destrutivo, autodestrutivo. Deixa eu usar a palavra mais grossa: desgraçante, criador de desgraças na sua vida, ao redor de si, na vida de outros, porque forma em você uma pessoa doente, dura, explosiva, impaciente, cruel, defensiva, tímida, cheia de medo, que responde às vezes de uma maneira errada quando outros estão querendo te amar, não se deixa amar, não sabe o que é amar, se afasta. Quanto mais velho vai ficando nesse processo, se não encontrar com Deus, mais oprimido, mais doente. Então veja bem, nós chegamos todo torto diante de Deus, e com um programa que não traz esperança, porque a nossa vida, e o dia a dia, e a rotina, e onde nós gastamos o nosso tempo, nosso dinheiro, nosso trabalho, as nossas expectativas, são resultado dessa influência que entrou, e ela está aí dentro de você. Então deixa eu te falar, não tem esperança nenhuma. Mas aí nós encontramos com as boas novas, e aí nós chegamos para Jesus, nós chegamos para o Evangelho, e aí a primeira porta, o primeiro caminho, Deus precisa produzir um choque. Deus precisa produzir um evento. Deus precisa produzir uma quebra. Deus precisa quebrar o seu osso, porque você chegou inteiro para Ele. E aqui tem uma questão então prática: para haver transformação é preciso haver um choque. Para haver transformação é preciso haver um evento. Para haver transformação, Deus precisa quebrar. Mas quem gosta disso? Quem gosta dessas três coisas? Fala para o ímpio que não foi convencido pelo Espírito Santo sobre essas três coisas. Ele vai fugir disso igual o diabo foge da cruz. E há uma questão então prática, a Bíblia chama isso de conversão. Agora, se você vai olhar então na vida de
todo homem, toda mulher de Deus nas Escrituras Sagradas. Houve um choque, houve uma sacudida, houve uma trombada. Sem isso ninguém muda, sem isso não tem transformação, não tem conversão, não tem quebra, não tem esperança. Se você olha na história, todos os homens e mulheres de Deus tiveram um momento de choque. Deixa eu te falar, sabe por que você está aqui? Porque em algum momento você teve um choque. Sabe por que você vê? Sabe o que te traz aqui? Em algum momento Deus te encontrou. Em algum momento houve esse momento de quebra. Agora, a nossa questão é que muitas vezes esse evento não produziu em você aquilo que tinha que produzir. E aqui nós precisamos de ler o texto, referência, é sobre Moisés. A Escritura Sagrada mostra quando acontece isso na vida de Moisés e como acontece. E a Bíblia diz, Atos capítulo 7, verso 20. Acompanhe comigo. Por esse tempo, diga tempo. Por esse tempo nasceu Moisés. Era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria livrar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino em terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Irmãos, a primeira coisa, você vai perceber que Moisés é uma pessoa que nasceu de acordo com o propósito de Deus. O nome que ele recebeu é carregado de significado, significa salvação através das águas, o que aponta para o dia, para o momento em que ele finalmente libertaria a nação de Israel, conduzindo-a através do Mar Vermelho, num processo de batismo e de separação definitiva do império das trevas, onde governava o Faraó, para o reino do filho, que era Canaã. Moisés então era carregado desse destino profético, desse chamado profético. E a Bíblia mostra que aos 40 anos de idade, a ficha caiu. Ele entendeu: a razão da minha vida, o meu chamado é libertar essa nação. Como é que ele chegou a essa conclusão? Acontece algo inusitado, e essa é a mão de Deus, é o imponderável, é o imprevisível. Está lá um bebê, filho de escravos, da etnia dos escravos, da cultura dos escravos, e que de repente a filha do faraó, não foi o pipoqueiro, foi a filha do faraó, pega o filho de escravo e cria o menino como príncipe. Ele é tratado com todas as vênias, com todas as prerrogativas, com toda a celebração da realeza. Mas ele é escravo, mas é tratado como príncipe, porque ele é o filho da filha do faraó. Ele está então na interface
desses dois ambientes, desses dois mundos, a escravidão do povo hebreu e os dominadores egípcios. Mas ele não está em qualquer lugar, ele foi criado no ninho da serpente. Ele entende os mecanismos de dominação, ele entende as estratégias militares, ele entende a importância econômica dos hebreus para o Egito continuar sendo próspero. Ele entende como que funcionava os instrumentos de ameaça, de intimidação, de escravização, de usar pessoas. E ele, nessa interface, aos 40 anos de idade, ele entende. Eu fico imaginando o que uma pessoa de 40 anos de idade fez nesses anos todos. Ele não fez nada de importante, porque senão a Bíblia tinha relatado. O que ele fez? Durante 40 anos, certamente ele teve a fase de bom vivant, filho da princesa, carro caro, desfrutar da vida. Certamente ele deve ter vivido essa fase. Aos 40 anos de idade, a ficha cai: o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu preciso de um propósito. E a Bíblia diz que ele entende esse propósito, que era libertar o povo. Está aqui, acabamos de ler. E ele vai lá. Só que deu tudo errado, porque apesar dele ser a pessoa certa, no ambiente certo, não era o momento certo e nem na força e nas ferramentas certas. E aqui tem uma quebra profunda. Mas é interessante, coloca a vida de Moisés aí um pouquinho de lado, por um pouco. Você vai ver que toda pessoa que se achega a Deus precisa experimentar essa quebra. Qualquer homem de Deus vai ler sobre Abraão. Houve uma quebra. Sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, e vai sem nada. Vai seguindo um Deus que não tem nome, que não tem nem endereço. Vai seguindo um Deus que você não vê, nem nunca vai ver, nem vai pegar, nem vai cheirar, nem vai sentir, nem vai olhar. Segue para uma terra que não tem nome, não tem mapa, e não vou falar que é norte, nem sul, nem leste, nem oeste. Vai seguindo, cada dia eu vou te mostrando um pouquinho mais. Ele troca o certo pelo incerto. Abraão troca realidades muito práticas: a terra que ele cresceu, onde ele jogou bola, o lugar onde ele vivia, a língua que ele falava, a cultura onde ele se sentia confortável, toda aquela realidade de coisas que formou aquele Abraão. E aí Deus fala para ele: sai de tudo isso, sai, mas sai de uma maneira tão saída que você não leva nem um toco, nem um tijolo, nem um palito de fósforo queimado. O que Deus está querendo falar com isso? Essa é a conversão sobre a qual eu estou falando. Esse é o resetar, esse é o restart, esse é o recomeçar, esse é o quebrar, esse é o choque, essa é a conversão, esse é o evento. Sabe por que muita gente não é transformada? Você nunca foi quebrado, velho. Você só foi levando a coisa com a barriga. Você trouxe a sua sacola de lixo até hoje. Você está torto até hoje. Está todo durão, inteirão até hoje. Você nunca teve a experiência de sai e vai completamente. Você nunca teve a experiência de, como Moisés, olhar ao redor e falar: a vida não, aquela vida que eu vivia não vale nada. Que adianta ser filho de princesa? Que adianta dirigir carro do ano? Que adianta ser alguém de pedigree, de grife? Grande porcaria que você é de classe média alta e tem 2 PhD. Nossa, que lindo, legal, palmas para você. Mas e aí, você vai fazer o que com a sua vida?
Sabe, Moisés chegou no momento de clique. Essa quebra, essa conversão, esse evento, ele precisa acontecer numa profundidade tal em que Deus esteja na posição de refazer você, ouça, integralmente, refazer todos os seus valores, todas as suas referências, toda a sua visão de vida, todos o seu norte, o seu projeto existencial, refazer toda a sua percepção da realidade. Deus precisa trocar o software, Deus precisa trocar as fontes, e Ele faz isso de 3 formas. Essa quebra, ou Deus produz, como foi o caso de Moisés. Na vida de muita gente aqui, Deus produziu essa quebra. Estava indo tudo muito bem, você parecia chapeuzinho vermelho indo para a floresta com a cestinha cheinha de doce, tão lindinha. Pela estrada fora eu vou tão sozinha, vou levar os doces para a vovozinha. Lindo. E aí de repente há um problema no meio do seu caminho, e aí você descobre que ser chapeuzinho vermelho é uma porcaria, não dá futuro, é uma tolice, desculpa, é uma estupidez. Então existe um tipo de maneira de Deus nos levar a esse evento, a essa conversão, a essa quebra, a esse momento de encontro consigo próprio, com a realidade em que Ele gera. Foi o que aconteceu na vida de Moisés. Deus gerou. Há uma outra maneira de Deus produzir esse evento, em que Ele permite. É o caso da vida de José. Foi muito ruim o que aconteceu com José. José sofreu demais. José foi rejeitado. José sofreu tentativa de homicídio dentro de casa. Quem tentou matar ele? Os irmãos de sangue. Eu presumo que nenhum de nós aqui experimentou isso. Seus próprios irmãos, filho do seu pai, tentar te matar. E tanto de coisa desagradável, desculpa a palavra, uma desgraceira aconteceu na vida dele. Deus permitiu. E lá na frente aquilo produz então essa quebra, porque Deus pôde fazer do zero uma nova identidade na vida de José. Deus pôde refazer, reconstruir nas bases dessa nova percepção da realidade. Ele pôde entender o valor da vida, o valor da existência, as razões divinas de ter colocado ele naquelas circunstâncias e experiências e memórias que produziram marcas, cicatrizes, dores. Ele pode reavaliar e refazer as conclusões que ele tirou a partir daquela dor, daquele sofrimento e daquelas memórias. Então há uma segunda maneira de Deus permitir isso, é nos levando a essa quebra em circunstâncias muito difíceis. Mas há uma terceira, eu acredito que é por onde nós vamos caminhar aqui, em que Deus mostra para você que Ele precisa te quebrar, e onde você está torto, em que Deus revela para você as áreas na sua vida que estão completamente distorcidas, que são incapazes de receber graça, unção e vida. Elas precisam ser quebradas. Isso é resultado de um convencimento do Espírito Santo. Você entende? É resultado de um momento. É de um momento em que entendi. As coisas não funcionam no meu casamento porque eu não sou transformado.
E eu não sou transformado porque eu sou duro feito uma aroeira. A minha célula não multiplica porque eu sou arrogante demais. Eu quero controlar e manipular tudo o tempo todo. Não tem milagre na minha vida porque eu sou muito superficial. Eu sou um crente espuma que não tem consistência nenhuma. A minha fé é uma piada. A minha vida cristã, o meu relacionamento pessoal com Deus não existe. Eu faço parte da multidão, do povaréu, que vai e que vem. Então em algum momento Deus te convence, Deus te mostra, entendeu, compreendeu. E é interessante que esse evento, ele precisa dessa profundidade. Presta atenção, se nós realmente queremos experimentar transformação da parte de Deus. E todas essas coisas que eu tinha mencionado, que são o efeito dessa somatória de influências, experiências, conclusões, desse software que eu mencionei, essa é a sua identidade. E aí deixa eu trocar em miúdo. Seu problema é a sua identidade. Quer uma coisa mais terrível do que essa? Quer dizer que o problema que eu tenho sou eu, então. Bingo. Nossa, mas que capacidade de percepção. Fala para o seu vizinho, só para interagir, para a gente dar uma movimentada. Fala, o meu problema é a minha identidade, sou eu. Muitos anos atrás, quando eu e o pastor Aloísio e alguns poucos aqui éramos ainda adolescentes na igreja cristã evangélica, a mocidade fez uma gincana, e para levantar recursos para pagar alguns custos da gincana, nós fizemos, nós não, eles, porque eu não era nem líder de nada na época, fizeram um leilão de uma torta. Quem dá mais pela torta? E um deu tanto, outro deu tanto. Ninguém falou da torta, que torta que era? E um irmão foi e deu um valorzão alto lá, porque ele queria realmente mostrar que ele era muito generoso. E aí o líder da mocidade, o nosso irmão Antônio Lisboa, tio do pastor Aloísio, falou, agora pode trazer a torta. Era uma moça da igreja chamada Valéria, foi trazida num carrinho de mão, toda torta, com a cabeça entre as pernas, toda torta. E esse rapaz, mas ficou nervoso demais, porque ele entendeu que ele comprou gato por lebre. O que ele ia fazer com aquela torta? Sabe, a sua identidade é o seu problema. Eu falei algo esses dias lá em Goiânia, quando nós estávamos ministrando, que eu quero repetir aqui. Os seus recursos, aquilo com que você conta para viver sua vida, todos os seus recursos naturais, todos os seus pertences, todas as coisas que você acumulou, esse é o seu limite, é o seu problema. Todos os seus conceitos te limitam e são o seu problema. E as suas experiências e as suas conclusões também concorrem para fazer parte do problema. Então o que Deus precisa fazer? Deus precisa quebrar os seus limites. Como que Ele faz isso? Ele tira os seus recursos, ou Ele pede os seus recursos. E aí, como aconteceu na vida de Moisés, você vai descobrir que Deus precisa
gerar uma nova base de pessoa, de identidade, um novo software, uma nova maneira de enxergar tudo, a vida, o futuro, o tempo, o dinheiro, o trabalho. Reavaliar, revalorar, dar um novo valor para tudo na vida. E esse resetar, ele é tão profundo que precisa acabar com você, o seu velho eu, exaurir aquele velho eu, terminar, deletar, formatar, zerar, apagar. Então deixa eu te falar uma coisa: a pré-condição para você entrar no processo de Deus, para ser transformado, é Deus zerar o seu marcador. Eu falei no início dessa palavra que o tema era o mito da pílula dourada. Sabe por que muito crente tem esse mito? Porque ele acha que sem uma conversão genuína, uma experiência de confronto com a presença, os valores das Escrituras Sagradas, ele acha que a vida dele vai dar certo. Não vai. A nossa experiência, primeiro, de conversão, aquela experiência de encontrar com a minha desgraça, com a minha miséria, com a minha condição de pecador, e a graça de Cristo, ela precisa ser total, profunda, completa. E sabe por que então que as igrejas estão cheias de problemas? Porque as igrejas estão cheias de gente convertida pela metade. Sabe por que as células às vezes são problemáticas? Porque as pessoas que estão ali, muitas, podem não ter nascido de novo nunca. Não converteu, não mudou, não teve esse momento de queda. Alô? Sem esse momento de quebra, não tem transformação. Sem esse encontro pessoal, não tem transformação. Pode ter saído do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de você, freguês. Vem para a igreja e traz o Egito. O ambiente do Egito, os valores do Egito, as prioridades do Egito, o estilo de vida do Egito, a mentalidade do Egito, a atitude arrogante do Egito. Então, para começo de conversa, por que não tem mito de pílula dourada? Porque é tão simples quanto isso. É preciso nascer de novo, é preciso deixar Deus quebrar você, é preciso Deus levar você para essa experiência em que os seus valores vão mudar 100%, as bases, os fundamentos, o software, a ideologia, o coração, a mente, a visão ao seu redor. Fala para o seu vizinho: sem novo nascimento não há esperança de transformação. Você fala: pastor, mas eu já sou crente há 20 anos. Sabe para onde Deus me levou algum tempo atrás? Para revisitar as verdades reveladas do batismo nas águas. Deixa eu te falar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos foram batizados nas águas aqui? Deixa eu perguntar. Presta atenção. Nós não entendemos, ouça, nós não entendemos a profundidade, a consequência, o impacto na sua vida e no mundo espiritual daquele evento. O que aconteceu quando você foi batizado nas águas? Aquele batismo significava terminação, acabou, é fim. Deus está dando um fim para tudo aquilo que você era, vivia, memórias, prioridades, o que você fez, o que sua consciência reclamava, todas as coisas, a estrutura que te faz comportar, ou fazia comportar como você se comportava, responder como respondia, enxergar, perceber, concluir como você percebia e concluía. O batismo nas águas é o evento
terminal. Por isso não tem pílula dourada. É tão simples quanto isso. E aqui, isso precisa se tornar uma experiência, fruto de revelação na sua vida. Eu quero te perguntar, você já teve revelação do seu batismo? Você já teve revelação de que ali foi um sepultamento diante de Deus genuíno? No nível em que a Bíblia fala, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui nós entendemos às vezes que as coisas velhas é só culpa, é só memória do pecado. Não, é a sua identidade, é quem você é objetivamente. Aquele ser que vem para Cristo, que se encontra com Cristo, é terminado, é sepultado, é finalizado, é deletado. Ali, a Bíblia fala que quando nós nos levantamos das águas do batismo, nós estamos agora com uma nova identidade, gerados em Cristo Jesus. Espera lá, eu não fui adotado de acordo com essa porção da Escritura e comparando com outros textos. Aqui não é adoção, a melhor tradução é filiação, porque a Bíblia diz que eu fui gerado em. Fala para o seu vizinho, você foi gerado, gestado, criado, concebido dentro em Cristo Jesus. É essa a base para transformação. Por que que muita gente não é transformada? Porque é um zumbi. Vem com a roupa do Egito, cheirando cebola do Egito, com a prática do Egito, e vem para a célula. E aí você leva a múmia, o zumbi, para o aconselhamento. 2000 anos de aconselhamento não vai fazer essa íngua largar de ser carnal, porque ela entende que é uma íngua, mas ela não consegue viver diferente a vida igual. Até compreende o certo, mas não consegue fazer o certo, porque não tem força para fazer o certo. Sabe por quê? Não morreu, não acabou, não nasceu de novo. O sepultamento foi uma piada, aquilo ali foi um desfile, não entendeu nada que estava acontecendo. Entrou pecador seco, saiu pecador molhado, não teve conversão genuína de coração. Saiu do Egito e trouxe o Egito junto, e carrega o Egito e todos os hábitos do Egito, os valores do Egito, aquela maneira dura, arrogante, carnal, traz para a célula, traz para a igreja, traz para os relacionamentos, mantém no casamento, e aí quer consertar casamento com aconselhamento. Você e sua mulher têm que morrer, meu filho. O dia que você e sua mulher morrer, metade do trabalho do pastor passou. Seu problema é morte, você tem que morrer. Eu tenho que morrer. O nosso problema é falta de sepultamento genuíno. Não morremos genuinamente. Essa experiência de conversão, essa experiência de novo nascimento e a realidade do batismo, isso tem que se tornar um momento de revelação na nossa vida. Morri, então todos aqueles valores vão ser trocados. Deixa eu te falar, presta atenção. É isso que torna você maleável, moldável, uma argila trabalhável pelo oleiro divino. Antes disso você é argila seca, você é pedra dura. Depois desse momento, agora aconselhamento vai funcionar.
Agora discipulado vai funcionar. Agora reunião de oração, jejum vai funcionar. Mas não funciona com múmia e nem com zumbi. E nós estamos querendo transformar zumbi em discípulo. Nós estamos querendo transformar múmia em discípulo. E aí às vezes nós líderes, nós pastores, eu muitas vezes incorri nesse mesmo erro. Estou chamando para mim uma tarefa inglória e impossível, de transformar múmia e zumbi. Sofro, semana após semana aconselhando. Você percebe a pessoa indo, entra por um ouvido, sai por outro, mas não muda. Por que não tem transformação? Você está querendo transformar o que não se transforma. Você está querendo transformar cascavel em ovelha. Desiste. Sabe o que precisa acontecer com a cascavel? Morte. A pastora, essa palavra é muito dura. Não, está em Romanos. A Bíblia fala que a nossa velha natureza, a minha, viu? Minha velha natureza era natureza de serpente, língua de serpente, veneno de áspide, diz os primeiros capítulos de Romanos. Coração contaminado. É por isso que algumas igrejas é um Instituto Butantan. É horrível estar lá, porque toda vez que você vai, você sai picado. Fez com a maior das boas intenções a comunhão, virou brigadeiro, né? Brigadaiada, bate-boca, confusão de todo lado. Mas eu queria tanto fazer comunhão. É isso que dá para cobra junto. Você foi colocar a jiboia com a cascavel, surucucu e aquela grande lá do Amazonas, como é que é o nome? Anaconda não, tem outro nome. Sucuri. Elas vão se morder. E aí chega para quem resolver o problema? Para o pastor. E o coitado do pastor que aceitar aconselhar a cobra vai sair picado. Depois de um tempo naquela igreja, essa cobra vai para outra igreja e vai falar mal do pastor. Então, presta atenção. A revelação do seu batismo nas águas é algo tão poderoso quanto profundo. Você foi sepultado na morte pelo batismo, é o que a Escritura Sagrada diz em Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos, tempo presente, hoje, dia a dia, andemos nós já em novidade de vida. Não há novidade de vida sem terminar aquela prática velha, hábitos velhos, valores velhos, prioridades velhas, ideologia velha. Os fundamentos mais profundos do seu ser precisam ser resetados. E essa é uma obra totalmente divina. Não é discipulado, não é aconselhamento. Discipulado e aconselhamento é palavra para hoje à tarde. Palavra para agora de manhã é: volta lá no dia do seu batismo, fala: Senhor, sepulta tudo, põe tudo debaixo das águas com Cristo. Termina todo tipo de DNA, de zumbi, de múmia que eu tinha. Meu Deus, no nome de Jesus, todo tipo de prática, todo tipo de hábito, todo tipo de estrutura de funcionamento que eu trago, os meus medos, as minhas fobias, as minhas percepções equivocadas da realidade, todas essas coisas me levam para essa terminação final. E é de propósito essa repetição. E é curioso que depois então desse choque, aí você entende a cruz. E esses dias aqui no Brasil, o Brasil é um país católico,
A cruz é de Cristo, a cruz é para Cristo, a cruz é função de Cristo, Cristo é a cruz e Cristo, a cruz pertence a Cristo e Cristo pertence à cruz. Quer te falar, tem um equívoco aqui. Tem nada de Cristo, não é para Cristo essa cruz, é para você. Então vamos ver objetivamente o que é o Calvário. O Calvário é Deus te dando a esperança, é o único remédio para mudar a sua identidade desde as fontes e as bases mais profundas do seu ser. Essa cruz é o único remédio possível para mudar a sua identidade, para gerar um novo ser, para moldar você uma nova pessoa, para te dar um novo coração, para trocar a sua natureza. Não é frequentando igreja, não é fazendo cursos, não é entendendo intelectualmente que mudam o seu ser, é encontrando com essa obra totalmente espiritual e profunda. A cruz então não é para Cristo, a cruz é para você. Diga: a cruz é para mim. E a cruz é o único remédio de Deus te quebrar, te mudar, te transformar, te colocar nesse processo. E aqui nós precisamos fazer um parêntese. Há vários anos atrás, eu acho que há uns 10 anos atrás, nós trouxemos o pastor João Martins, que é pastor, foi vice-presidente do Desafio Jovem Internacional. E ele ministrou essa palavra primeiro aqui na nossa igreja na Armênia. Depois ele ministrou essa palavra, eu acho que lá em Goiânia também, numa das nossas conferências, sobre evento e processo. Como normalmente as igrejas evangélicas valorizam demais o evento, a nossa tendência na videira é valorizar muito o processo, o que é bom. Mas em fazendo isso, sabe que muitas vezes nós tiramos a importância do evento, do choque, da quebra, da ficha cair, desse momento. Sem isso não tem processo iniciado na minha vida e na sua. E é curioso então que esse evento de conversão produzido por Deus vai fazer o que anos de aconselhamento não farão, anos de discipulado não farão, anos de processo não farão, anos de devocional não farão. E aqui o Espírito Santo nos coloca então diante de uma realidade espiritual tão simples quanto poderosa e profunda. Para você ser transformado, você precisa aceitar o mesmo convite que Abraão aceitou. Sai de tudo isso. Mas sai não apenas no sentido de conexão e de prática, mas deixa Deus refazer as bases de como você funciona, as bases mais profundas de como você enxerga, percebe, avalia, conclui, escolhe, decide, define. Traz para a presença de Deus isso e fala: eu me disponho a seguir o Senhor. Termina hoje aquilo que ainda não tinha sido terminado. Eu quero, Senhor, ser revisitado nessa experiência do batismo. Eu quero, Senhor, receber uma nova luz, uma nova revelação da experiência de ter sido sepultado, finalizado, terminado em Cristo, tudo aquilo que era velho, porque esta é a base prática possível de alguma transformação acontecer na minha vida e na sua. É isso que vai tornar você ensinável, servo, aberto, moldável, brando, receptivo.
disponível para compor, para viver harmonia, para seguir liderança, para perdoar, para amar sua esposa, para amar o seu marido, para aceitar coisas que você não consegue mudar na vida de outros, aceitar no sentido de entregar para Deus e não trazer para si a tarefa injusta de querer mudar as pessoas na marra. Sabe o que isso vai produzir na sua vida? Paz, harmonia. Sabe o que isso vai produzir? Descanso, confiança. Sabe o que isso vai produzir? Caminhos através dos quais finalmente a graça de Deus vai poder trabalhar. Porque antes você estava esbaforido, todo estressado, amalucado, enlouquecido, ensandecido, querendo controlar tudo na sua vida, enquanto a sua vida desmoronava. Agora que você entregou, entendi, é Ele que faz, não sou eu. Então eu vou para a célula, eu vou me relacionar com os meus irmãos, não naquela expectativa que serei eu a mudá-los, na marra, na força, pegando a verdade da palavra como ameaça. Mas Senhor, transforma os irmãos na minha célula. Jesus, traz uma percepção de conversão, de convicção de pecado. Meu Deus, produz na vida daqueles amados, daquelas irmãs, daqueles irmãos, daquele casal, aquilo que eu no meu aconselhamento, por mais lógico, claro e articulado, eu jamais vou produzir. Espírito Santo faz, e como é o Senhor que faz, eu posso descansar, porque o Senhor é aquele que trabalha, ou através do poder tremendo da tua graça. Graça é capacitação de Deus para você fazer o que no natural você não consegue. Sabe, toda vez que falta transformação, ou que o processo não está funcionando, vai lá no batismo e fala: Senhor, tem coisa que precisa ser terminada. Eu trouxe alguma caixinha do Egito, eu trouxe algum repolho, algum pepino, alguma cebola do Egito. Tem algum hábito, algum valor. Se tem desarmonia, deixa eu te falar, diagnóstico é simples. Se tem desarmonia, se tem angústia, se tem desespero, se tem tristeza, se tem incredulidade, se tem qualquer uma dessas consequências, é resultado de alguém que não morreu, ou naquela área específica não entregou. Então, com muito amor e carinho, fala para o seu vizinho: morre logo e seja feliz. Agora fala de si, atenção, fale de si para ele. Fala: eu vou morrer logo e dar menos trabalho. Pode falar. Nossa, lidar com alguém crucificado é tão bom. Quero terminar dizendo que a minha mãe tinha uma casa que era vizinha de um cemitério lá em Goiânia. Nossa, é uma das vizinhanças melhores que nós já tivemos na vida. Tinha briga, não dava polícia, não tinha pagode fim de semana, nunca vi marido batendo em mulher, nunca vi cachaçada na madrugada. Mas olha, o cemitério era uma paz. Quantos querem ser transformados na essência, no âmago, na identidade, nas fontes, naquilo que define você como pessoa e como identidade? Quero te falar, quando você foi colocado em Cristo, você foi gerado nele para boas obras. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento e falasse para Deus: Senhor, entrego toda a minha dureza, acaba de quebrar, remove mesmo toda obstinação da minha mente, todo espírito crítico, zombateiro,
Meu Deus, toda língua ferina, mordaz, toda atitude cruel, injusta em relação ao meu líder de célula, ao meu discipulador. Eu estou o tempo todo querendo ser o rabo abanando o cachorro, controlar meus líderes, manipular a equipe. O tempo todo eu estou querendo ficar no controle das coisas, e eu só colho caos, eu só colho falta de transformação, falta de paz no meu casamento, onde eu frequento, aonde eu chego eu levo desarmonia. Então a desarmonia deve estar em mim. Bingo, acertou. Sabe, alguém ensinável é alguém que foi batizado, foi sepultado, que morreu, e diante de fatos que são além de você, maiores que você vai entregar para Deus. Senhor, faz isso, move, faz o que eu não faço, transforma o que eu não transformo, trabalha na vida da minha esposa como eu não consigo, paga a conta que eu não consigo, responde ao desafio que vai além da minha habilidade natural. Esses irmãos esperam tanta liderança minha e eu tenho uma liderança tão limitada. Jesus, faz na minha vida. Sabe, nesse momento eu gostaria que você voltasse lá no dia do seu batismo. Esse é o fundamento da nova identidade, que vai permitir crentes transformados, macios, ensináveis, doces, discípulos que seguem, que amam, que servem. Isso vai permitir células onde é tão gostoso ficar. Isso vai permitir uma igreja em que é tão empolgante fazer parte daquela comunidade. Vamos cantar esse cântico, nos entregando para Deus. Pastor Wilson, alguém vai... Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso. Se você entendeu nessa manhã que só vai haver transformação se você morrer, quebra minha vida. Vem nessa manhã aos pés de Jesus e fala: Senhor, de novo, acaba completamente com tudo aquilo que eu ainda trago, que impede o Senhor de produzir em mim a transformação que eu preciso e devo expressar. Nessa manhã, se você fecha seus olhos, lembra de quando você foi batizado nas águas. Fala: Senhor, esse é o dia em que eu fui colocado em Cristo, finalizado, terminado. Vai mais profundo, Jesus. Fala isso para Deus. Entrega o que não foi entregue. Deixa que o processo seja mais profundo. Você quer se ajoelhar onde você está? Faz isso nesses momentos finais. Eu quero ser um vaso novo. Pai, eu apresento essa obra diante do Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã, cada família, cada célula, meu Deus, cada rede, cada igreja representada neste lugar. Meu Deus, leva-nos a ter uma revelação clara, poderosa, profunda, transformadora, sobre a nossa identidade, sobre a obra que o Senhor iniciou naquele dia, naquele momento.
nos gerando novamente em Cristo Jesus. Senhor, leva-nos a ter revelação profunda desse nascimento, meu Deus, desse momento em que nós fomos acabados para ser começados. Pai, no nome de Jesus, leva-nos a ter revelação do batismo nas águas, daquela inclusão poderosa, profunda, regeneradora em Cristo Jesus. Toma a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Leva-nos a ser essa comunidade do céu. Leva-nos a ser homens e mulheres maleáveis, de modo que o processo de transformação do Senhor possa acontecer de maneira rápida, viva, clara, notória, palpável. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora, irmãos, me alegro. nós vamos ter um tempo de oração agora, mas deixa eu te falar algo. Enquanto o pastor Marcelo estava falando, pediu para você falar para o irmão do lado, né, eu vou morrer logo para te ajudar. Eu estava sentado ali, minha esposa virou para mim e falou: eu vou morrer logo para te ajudar. Aí ela olhou para mim e falou para mim assim: mas morre também para me ajudar. Então, eu falei para ela: mas cada um tem que cuidar da sua própria morte. Cuida da sua, eu vou cuidar da minha. Então veja, às vezes esse é o sentimento, né? A gente olha para o irmão e fala: morre logo, que eu não estou aguentando mais. Não foi bem isso que ela quis dizer para mim, não, mas eu quis entender de outra forma para ficar melhor na situação. Mas então nós vamos orar nesse sentido, sabe? Transformação. Eu, quando fui em Israel, uma das vezes, nós fomos numa fábrica lá de brilhantes. Então eles pegam os diamantes e pulam, trabalham naqueles diamantes e viram um brilhante. Aí o rapaz estava explicando que o diamante é a pedra mais dura que tem no planeta, então não tem jeito de trabalhar o diamante porque falta ferramentas. E a única ferramenta que é possível trabalhar no diamante é o outro diamante. Então eles faziam lá uma mistura de pó de pedras de diamante para polir um diamante para que ele se torne um brilhante. Então veja, nós estamos numa igreja e Deus usa outros irmãos para nos abençoar na transformação da nossa alma. Sem esse relacionamento, sem nós estarmos juntos, nós nunca vamos nos tornar brilhantes. Mas nós somos um diamante bruto. Mas com certeza o objetivo de Deus conosco é nos tornar brilhantes. Então nós precisamos dos irmãos, dos nossos irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, por mais que seja difícil, eu preciso de você. Não tem jeito de eu avançar sem você. Não tem jeito de eu ser trabalhado sem você. Porque eu preciso de uma pessoa tão dura quanto eu para trabalhar na minha vida, e essa pessoa é você. Então veja, nós vamos orar agora. Isso é importante, você ter o seu coração aberto para aquelas pessoas que Deus levantou para estar junto com você. Então muito provavelmente pode ser que você esteja sentado perto de pessoas importantes na sua vida nessa transformação. Eu quero que a gente faça grupos de 3, de 4 pessoas. Faça esses grupos agora para orar, para nós nos unirmos, fazermos alianças, estarmos juntos. Falar: olha, eu vou morrer para te ajudar, mas você também vai morrer para me ajudar. Então nós vamos morrer juntos. Vamos orar nesse sentido. Fala: irmão, eu sei que eu sou difícil, mas você precisa de mim, eu também preciso de você. Vamos orar juntos. Vamos ter um tempo de oração. Ministra na vida do seu irmão. Mas faça grupos, não fica assim